A Rússia fez um mega ataque contra a Ucrânia, uma cidade chamada Sumi, onde mais de 32 pessoas faleceram e 80 estão feridas. Foi uma área civil, uma área residencial, onde o foco era pegar os civis. Gosto do Zelensky? Não, mas isso não nos dá salvo-conduto para justificar o ataque deliberado contra civis. Essas são algumas das imagens da catástrofe que aconteceu nessa cidade. Foram mísseis balísticos, 2 mísseis balísticos russos que atingiram. E assim, as cenas são muito mais chocantes do que isso aqui. E aí eu tô desde manhã vendo vários líderes internacionais clamando que o direito internacional humanitário seja cumprido. O que é o direito internacional humanitário? É o direito que versa sobre o que pode e o que não pode na guerra, o que deve e o que não deve ser feito com civis, por exemplo. Esse ataque da Rússia contra a Ucrânia é claramente um crime de guerra, isso é inquestionável. Você não ataca civis deliberadamente numa guerra. Mas a gente tem um problema muito grande ultimamente, e esse problema começa efetivamente em Gaza. E eu vou explicar o que é. Quando o mundo fez a opção consciente de fechar os olhos para todas as catástrofes, todas as arbitrariedades que Israel estava fazendo em Gaza, crimes de guerra, crime contra a humanidade e crime de genocídio, a gente abriu uma senhora brecha no direito internacional. O Netanyahu, ele não cumpre absolutamente nada do direito internacional. Ele não segue nenhuma lei internacional, principalmente dentro do DICA, que é o direito internacional de guerra, o direito internacional para conflitos armados. E aí, quando ele não segue, ele deveria ter sido punido internacionalmente, e ele não foi. Ele está quase 2 anos descumprindo toda a legislação internacional. Nesse exato momento, hoje é dia 13 de abril de 2025, ele atacou um hospital e está alegando que o hospital é base terrorista. É aquela alegação de sempre. Não se pode atacar hospitais dentro do direito internacional humanitário, principalmente se esse hospital tem civis. E aí, o mundo fica numa situação muito complicada, porque o mundo cobra que a Rússia siga o direito internacional e que siga as regras internacionais de guerra, mas ao mesmo tempo não faz o mesmo peso de cobrança sobre Israel. A Rússia, ela sofreu várias sanções desde o início da guerra contra a Ucrânia. Dessas sanções, assim, a Rússia, ela praticamente 11 dias depois foi sancionada em tudo economicamente, no comércio internacional e tudo mais. E até agora Israel não sofreu nenhuma sanção internacional efetiva. Ela tem um mandato de prisão, né, o Netanyahu, por crime contra a humanidade, crime de guerra no TPI, e os Estados Unidos simplesmente ameaçou o juiz do TPI, e também tem o processo na Corte Internacional de Justiça contra Israel, o que faz com que a perseguição contra a África do Sul, que foi quem abriu esse processo, seja muito grande. Então, a verdade é o seguinte: quando você permite que desrespeite as leis internacionais, você abre uma brecha para todo mundo desrespeitar. O que a Rússia faz na Ucrânia é completamente ilegal e errado. Mas se eu permito que o Netanyahu faça em Israel, com que moral eu internacionalmente tenho para punir e cobrar que a Rússia também siga as leis internacionais? É uma contradição bizarra e extremamente perigosa, porque muitas vezes as pessoas, elas justificam um crime de um lado e querem a punição do outro por simplesmente não gostarem das vítimas ou gostarem dos algozes. Mas você não pode fazer isso no direito, você tem que ser frio, você não pode simplesmente flexibilizar a legislação internacional de acordo com seus interesses políticos ou seus interesses emocionais. A mesma pessoa que fica chocada com os crimes de guerra da Rússia, a mesma pessoa que pede que o Putin seja condenado e chama o Putin de ditador, justifica todos os crimes de guerra de Israel em Gaza. Você não pode ter essa flexibilidade ética, você não pode ter essa flexibilidade moral. O errado é o errado, não tem discussão sobre isso. Você não pode matar civis numa guerra, você não pode atacar médicos numa guerra, você não pode atacar hospitais numa guerra, você não pode atacar ambulâncias numa guerra, você não pode matar jornalistas numa guerra. Isso não sou eu que estou dizendo, não é a Bia, não são as vozes da minha cabeça. Isso é o direito internacional humanitário que deixa claro que pode e que não pode num conflito armado. Eu sei que é muito bizarro a gente ter um direito específico para dizer o que pode e que não pode num conflito armado, mas ele é necessário porque senão é barbárie legalizada. E aí o que não dá é pra gente ter 2 pesos e 2 medidas, porque um tá na Europa e o outro tá no Oriente Médio. Porque um tá ali perto do Ocidente e o outro não tá. Porque um é branco e o outro não. Nós já saímos do período colonialista teoricamente na história, não era pra gente estar tendo que rever esse tipo de coisa. Então se você tá chocado com o que a Rússia fez na Ucrânia, você tem que estar chocado porque esse ataque foi
muito, muito cruel e teve muitos e muitos danos, você também tem a obrigação moral e ética de ficar chocado com o que Israel faz em Gaza. A gente tem que lembrar que 6% da população de Gaza, a população civil, morreu. Não adianta você falar, mas não existe mas. É uma questão ética. E quando você justifica a morte de inocentes numa guerra porque você tomou um lado e o lado errado, você não está muito diferente de quem mata os inocentes na guerra. Você apenas justifica. E quem justifica dá base para isso.